Olá, sejam todos bem-vindos ao Visão 360. É mais uma semana que está começando aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro Net no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E o Visão 360 discute hoje as alternativas para reduzir o custo da conta de luz, num cenário de alto consumo, bandeiras tarifárias e aumento das tarifas. Em um país com um enorme potencial solar, a energia fotovoltaica surge como uma opção sustentável, econômica e em expansão. Mas ainda há dúvidas sobre custos, processos, enfim, acesso, modelos de utilização, como funciona a energia solar na prática. É possível ser usuário sem instalar aquelas placas fotovoltaicas em casa? Quais as vantagens, desafios e o retorno do investimento, hein? Para falarmos de tudo isso, esses pontos, e debatermos os caminhos da transição energética no Brasil, o Visão 360 recebe Diego Staub, sócio engenheiro eletricista da Era Energia e da plataforma EasyGen de energia por assinatura. Diego, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Glauco. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Já te acompanho há muito tempo. Temos várias trajetórias aí em paralelo e, para mim, estar aqui prestigiando. Prestigiei remotamente. Eu estava lá, acho que eu estava em Passo Fundo. Acompanhando o canal. Então, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência aí nesse segmento aí. Coisa boa. Eu que agradeço. E aqui a gente tem um assunto que é, na verdade, prestação de serviço, né? Porque muitas pessoas sabem que existe energia solar, mas têm dúvidas. E até muitos têm um certo, digamos, receio. Como aderir? Mas será que eu não vou gastar muito, hein? Porque para recuperar o investimento, enfim, tudo assunto que a gente vai abordar a partir de agora. Mas antes, as notícias do dia no Momento 360. O INSS começou nesta segunda-feira o pagamento dos benefícios referentes a janeiro. As datas variam conforme o número final do cartão do beneficiário. Quem recebe até um salário mínimo terá os valores creditados até 6 de fevereiro. Já os pagamentos acima do piso nacional começam em 2 de fevereiro. E o Ministério da Educação abriu nesta segunda-feira as inscrições para o ProUni do primeiro semestre de 2026. O processo é gratuito e deve ser feito exclusivamente pela internet até quinta-feira, dia 29. Podem participar estudantes que fizeram o Enem 2024 ou 2025 e atendam aos critérios de renda e escolaridade. O programa oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de todo o país. E fechando o Momento 360, a Petrobras vai reduzir em 5,2% o preço da gasolina A, vendida às distribuidoras a partir de terça-feira, mais conhecido como amanhã. Com a medida, o valor médio cai cai 14 centavos. Esta é a quantia exata. 14 centavos por litro, passando para R$ 2,57. A expectativa é de impacto positivo na inflação, já que o combustível tem grande peso no índice de preços ao consumidor. O preço final ao consumidor, porém, depende de impostos e outros custos. E é aquela velha história, né? Quando o preço reduz lá na origem, muitas vezes custa para chegar no nosso bolso. Ah, como custa, né? Mas quando ele sobe, chega logo, chega rapidinho.
Intervalo e já voltamos falando de energia solar, alternativa para o consumidor gastar menos. Mas como? Como está este mercado que está se expandindo, mas em que velocidade? E você, o que faz para aderir? Já voltamos no Visão 360. Que tal começar a semana falando em economia, hein? Quem não gosta de economia? Uma boa possibilidade é pensar em energia solar. Você já conferiu como foi a sua conta de luz, a sua última fatura? Tem muita gente reclamando, tá? Que os valores, não subiram, eles deram um pulo. Reforçando o nosso convidado de hoje aqui no Visão 360, Diego Staub, sócio engenheiro eletricista da Era Energias e também da EasyGen, uma empresa de energia solar por assinatura. Bom, é muita coisa para a gente conversar, mas para inserir a prosa aqui no nosso Visão 360, Diego, eu queria te perguntar como é que está este mercado da energia solar hoje no Brasil? Porque ele já é uma realidade, mas ele está de que tamanho? Tem muito a crescer ainda? Boa noite, Glauco. Novamente, obrigado aí por estar aqui, falar um pouquinho da energia solar. O mercado ele mudou muito, tá? Eu estou no mercado solar já desde praticamente do início dele, 2016, mais precisamente. Ele começou em 2012 no Brasil, com a regulamentação pela ANEEL, mas de 2015 ele foi ganhando tração, vamos dizer assim, com algumas mudanças aí na parte tributária que incentivaram e deram viabilidade econômica. Depois vieram várias inovações, várias modernizações, tanto da norma regulamentadora por parte da ANEEL, mas também a parte da lei, que em 2000 acho que foi muito falado, o marco legal, né, da taxação do sol e tudo mais. Houve muita mudança nesse cenário e muita gente acelerou, né, antes da entrada, né, da taxação do sol, acabaram fazendo seus projetos. E o mercado ele deu uma arrefecida, a gente percebeu isso. A Era Energia ela prestou muito serviço para muitas empresas desse segmento com o corpo de engenharia e a gente percebeu uma saída do mercado. Muitas empresas saíram do mercado. Hoje a gente tem vários clientes, inclusive, que nos procuram, que como a gente aprovou o projeto, que as empresas desapareceram do mercado porque houve uma mudança, né? Então ele deu uma arrefecida substancial. E isso eu acho que vale a pena a gente até entrar nesse tema, porque com a mudança, a modernização da lei em 2022, né, quando foi aprovada a Lei 14.300, que é um marco regulatório, criaram-se dispositivos dentro dessa lei que, com razão, vamos dizer assim, permitiram uma maior discricionariedade por parte das concessionárias na aprovação de projeto, porque até então as concessionárias, elas tinham, quando eram projetos residenciais, projetos, enfim, de qualquer tamanho, que a gente chama de microgeração distribuída, elas não tinham muita alternativa senão aprovar o projeto. E isso era ruim para as concessionárias, até de certo modo, porque muita gente entrou com o projeto e não executou. E a concessionária era responsável por absorver os custos da infraestrutura, que ela não podia repassar tais custos. Isso era previsto, então. Sim. Com a nova lei, isso foi alterado. Então, as concessionárias passaram a ter uma crítica sobre esse projeto e tudo mais. E, infelizmente, a gente começou a identificar muitas reprovas, né? Muitos projetos que não aprovaram. Então, a gente tem hoje um fenômeno, várias usinas instaladas, e a gente, com a plataforma EasyGen, a gente pega isso, pessoas que fizeram investimentos, pessoas que construíram. No modelo anterior, onde as lojas, essas que vendiam, né, os instaladores de placa, eles vendiam o sistema e depois, enquanto isso, eles aprovavam. E, na prática, os projetos passaram a não aprovar, depois da promulgação da lei. E isso gerou um prejuízo muito grande. Muitas empresas instalaram usinas e as usinas estão lá conectadas e não estão conectadas à concessionária, porque a concessionária não tem viabilidade técnica. Então, não quero deixar aqui que a concessionária seja a vilã. Na verdade, começou a se fazer uma análise crítica técnica do procedimento
E isso impactou efetivamente a quantidade de projetos aprovados, de modo que muitas empresas do setor começaram a sair. Em resumo, Glauco, assim, o que eu digo é, a gente tem a guerra do dia a dia comercial, eu concorrendo, né, lá as empresas concorrendo no mercado pelo cliente, e surgiu mais um entrave. Depois que eu consigo ganhar o cliente, eu não aprovo o projeto. Sim, tem então, um segundo obstáculo. Um segundo obstáculo, porque passou-se a ter que primeiro aprovar o projeto para depois cobrar o cliente. Porque daqui a pouco estava cobrando e não conseguia aprovar o projeto. Isso dificultou. Além disso, a gente tem os novos projetos com a entrada da lei. Eu acho que isso é importante, tentar sair um pouco do tecnês aqui, né, para falar quem não conhece, mas na prática, a energia solar, até a promulgação da lei, ela era uma relação praticamente de 1 para 1. Né? A gente pagava, vamos dar um exemplo aqui, uma tarifa de R$1, eu produzia a minha energia em casa, na minha conta aparecia praticamente R$1. Tá? Tinha lá uns descontinhos, mas era praticamente R$1. Na prática, isso é fantástico. Só que nosso sistema elétrico, o sistema elétrico brasileiro, ele tem uma situação que é um pouquinho mais complexa de explicar do ponto de vista de custeio do sistema. A gente, quando paga a nossa tarifa aí na casa de vocês, a gente está pagando a tarifa de energia, a mercadoria, mas a gente está pagando o frete. O frete é a remuneração da concessionária. Até aqui, toma acompanhando. Sim. Se eu me complicar aqui de tecnismo, porque tem que ter a transmissão da energia de onde ela tem origem. Isso. Até... E essa é a conta, né, que a gente chama de tarifa de utilização do sistema de distribuição. Está na conta de vocês. Se abrir a conta, ela vai ter um negocinho TUSD. Esse TUSD é a taxa, vamos dizer assim, que é o frete. Quando a gente compra uma mercadoria na lojinha, eu pago o produto mais o frete. No Brasil, esse frete, ele representa em algumas concessionárias, isso varia de concessionária para concessionária, ele é até maior do que o custo da mercadoria. Porque ali dentro estão os encargos setoriais, ali dentro tem perdas, ali dentro tem todas as partes de benefícios, estão tudo dentro desse bolo. E o que acontece? Aquela taxinha ali, ela era devolvida para todo mundo que produzia a sua energia. Era devolvida. Por que deixou de ser devolvida? Porque, na prática, se a gente fizer uma análise simples, eu tenho dinheiro, vou lá, invisto na minha usina passa a gerar energia, maravilha, e eu recebo 100% da mercadoria e do frete. Alguém vai ter que pagar pelo aquele frete, porque o frete é um custo fixo, definido pela ANEEL. O que estava sobrando? Estava sobrando a conta para quem não tinha usina. Entendeu? É justo a mudança de taxar o sol, por quê? Porque essa conta tem que ser dividida, porque, afinal de contas, quando eu produzo a minha energia, como é que funciona o gerador solar? Ali, durante o dia, tem 4, 5 horas de sol forte, né? Durante o dia, eu vou produzir 5 vezes o que eu preciso de energia. Injeto na... Tem um excedente que vai... Vai para a concessionária anota lá no meu caderninho, lembra o caderninho? Anota o caderninho quanta energia eu gerei, e de noite ela me devolve. Eu tenho que remunerar a concessionária, né? Por uma questão, ou então, para eu não usar a concessionária, eu teria que investir na bateria. Então, eu uso a concessionária como uma bateria. E isso, até a promulgação da lei, isso era um incentivo, foi um incentivo solar para se investir. A partir da virada de chave, eles passaram a fazer uma transição. E hoje a gente está durante esse processo de transição. Ele iniciou em 2023 de transferir o custo desse, que a gente chama aí agora, todo mundo vai ouvir falar o tal do fio B. O custo do fio B. O custo do fio B é isso aí, do fio de baixa tensão, da transmissão. Então, essa transição foi feita ela foi projetada para ser lá 23, 24, 25, 26, até 29, para ir botando 15% dessa parcela no desconto da tarifa. Na prática, isso vai variar por concessionária, tá, Gal? Cada concessionária, hoje a gente tem mais de 50 concessionárias no Brasil, cada concessionária tem uma tarifa específica, pelo custo de fio dela, pela qualidade do serviço dela. Inclusive, eu até faço aqui, é importante, a tarifa, parece engraçado, mas quanto melhor o serviço da concessionária, menos queda de energia, mais disponibilidade, maior é a tarifa. É um bônus porque ela presta um bom serviço. E, em contrapartida, obviamente na outra mão, se tiver um serviço ruim, a tarifa é mais barata exatamente por essa
Uma forma de regular o mercado também. Regular o mercado, exatamente. E essas tarifas de utilização de sistema, cada concessionária tem a sua e tem uma progressão. Todo 1º de janeiro de cada ano entra 15%. Então, agora, em 2026, já teve a taxação, né, teve a virada. Isso impacta tanto o CPFL quanto o Equatorial, aqui no Rio Grande do Sul, em média, tá? Vamos dizer assim, um número meio que Brasil, 7 centavos a cada ano a gente está perdendo da tarifa. Só que, na outra mão, a minha tarifa ela avança todo ano com a inflação, de 16% teve esse ano correção. Sim. Então, anda meio de lado. Quem investe na usina vai perceber o quê? Numericamente, a conta de energia dele vai se manter. Ele vai baixar um valor e depois ela não sobe mais, ela vai andando de lado. Mas, na prática, ele não zera mais a conta como antigamente. Antigamente, quem fez usina lá até 2023... 1 por 1, aquele negócio, esquece. Não tem mais. Hoje, se eu fizer uma usina hoje, eu tenho uma conta de R$1.000, fizer uma usina para atender 100% do meu consumo, eu vou ainda pagar para a concessionária ali cerca de 350 facilmente, todos os meses. Não vai zerar. Me diga uma coisa, Diego, no Rio Grande do Sul, falando mais especificamente aqui do Rio Grande do Sul, nós temos muitas usinas? Bastante. No Rio Grande do Sul, quem despontou no país foi Minas Gerais, por uma questão puramente tributária. Ele teve um incentivo fiscal diferenciado. O governo lá se atentou rapidamente e entrou numa lacuna lá que deu. Depois, os outros estados não conseguiram seguir. Depois, despontou Rio de Janeiro, que também conseguiu se adequar, e São Paulo. Mas, inicialmente, Rio Grande do Sul foi um dos mais, por incrível que pareça, o que tem o pior incidência solar, né, a irradiação solar, por uma questão cultural, acredito. O gaúcho aqui se despontou, algumas cidades aqui, em especial ali Santa Cruz do Sul, cresceu muito, eles tiveram um protagonismo enorme na expansão, e aqui no Rio Grande do Sul é um dos estados, se eu não me engano, hoje é o 3º estado que mais tem sistema fotovoltaico do Brasil. Tá, e aí depois dessa explanação a respeito da mudança da legislação, da tributação, enfim, a pergunta de milhões, que pode não ser de milhões, pode ser de centavos ou de reais, enfim, mas para quem quer economizar pode significar muito. Vale a pena ter energia solar em casa em relação ao que a gente paga na tarifa convencional? Não, sempre vai valer a pena, tá? Porque eu estou produzindo a energia, obviamente que antigamente a relação, né, o meu payback, o meu retorno, ele era maior, mais rápido, vamos dizer assim, mas hoje ainda tem valido a pena, e sempre vai valer a pena, porque a tendência que eu enxergo, né, eu estou puxando aqui, vamos falar, não vou puxar a brasa para o meu assado, né, como engenheiro eletricista, mas a gente sabe, né, a gente tem aqui, a tecnologia vem trazendo, inteligência artificial, cada vez mais a demanda por energia e gadgets, carro elétrico e tudo mais, a energia elétrica sempre será uma commodity muito necessária, muito demandada. E a demanda, ela afeta preço. Se eu puder, de alguma forma, não depender dessa demanda, dessa oferta, obviamente que eu vou me blindar de variações. Isso é fato, porque a gente tem acompanhado, e eu estou há muito tempo no mercado, a energia solar, a energia elétrica, ela corrige sempre acima da inflação. 7. Sempre acima, né? Sempre acima. Ela é indexada em dólar, ela depende de sistema geopolítico, ela depende da parte meteorológica, ela tem várias variáveis. E o país tem um dado até curioso. O Brasil, historicamente, para ele crescer o PIB dele num certo percentual, vamos definir lá 5%, quero crescer meu PIB 5%, o meu parque energético, a capacidade instalada de energia, tem que crescer 6% acima desse percentual. Porque nós somos um grande liquidificador conectado na tomada. Se eu não tenho energia, o país não anda. Então, ele vai precificar as coisas e, para isso, a gente tem que botar conta. Se eu produzo a minha energia, certamente eu vou me blindar dessas flutuações. Tá, Diego, mas está ruim. Não, tu vai te blindar menos, mas tu vai te blindar parcialmente. Melhor do que nada. Então, tu está produzindo tua energia, vale a pena, sim. Então, vamos tentar transformar isso em números. Por exemplo, uma pessoa que pagou, vamos falar de forma genérica, assim, tá? Uma tarifa de R$400, que não é nada exorbitante diante do calor que a gente
está vivendo e as pessoas utilizando, por exemplo, o ar-condicionado, enfim. Ela paga isso na tarifa pelo consumo convencional, né? Ela poderia economizar o que se fosse utilizando energia solar? Hoje ela vai reduzir a conta. Obviamente vão depender de algumas situações. Vamos falar uma coisa... Monofásico, bifásico, trifásico, que é o custo, a taxa básica, né? Que isso é super importante, tá? Qualquer usina que eu faço na minha residência, hoje os equipamentos que existem, eles são 220, lá a gente vai ter que ter uma ligação específica. Mas se eu tiver a ligação mais barata, minha conta pode reduzir ali para R$80, R$100. Não vai ser como antigamente, que reduzia para 20 e poucos reais. Sim, mas hoje, imagina, de 400... Já cai para R$100, mais ou menos. Ali. É uma bela diferença, né? Vai ter uma transição. Lembra que essa energia, ela hoje reduz para 100, 100 e poucos, mas ela vai tendo a transição para o ano que vem, 28, 29, porque eu vou perdendo, vamos dizer assim, a capacidade de receita da minha geração. Na prática, quem tem usina em casa, pode fazer esse exercício, pega a conta agora, dá uma olhada, depois até comenta aí no Glauco aqui, vai ver lá a tarifa de consumo. Ele consome a R$1. E quando ele injeta, ela injeta a 70 centavos. Vamos dar um exemplo. Ela injeta menos, porque ela tem os descontos do fio B, de impostos e tudo mais. Só que esses 70 centavos valem para 2026, ano que vem. Tá. Cai de novo, só que tudo sobe, né? Tá. Diego, só para a título de explicação, até para quem não tem intimidade, quem tem uma usina solar em casa, é quem tem as placas, aquilo é considerado uma usina solar? Isso. Mesmo que seja algo na sua residência um tamanho reduzido? Sim, é uma usina solar. É uma usina, tem um inversor e uma placa. Tá. E nós temos grandes usinas solares também? Bastantes. Que são o quê? São em campos abertos, são várias dessas placas que são instaladas lá para produzir mais e mais e entregar isso para o sistema, é isso? Exatamente. São fazendas solares. Fazendas solares, isso. Então, a gente tem nesse perfil, né, a geração distribuída, falando de mini geração, né, são usinas aí que muitas pessoas indo para o litoral, aqui indo para o interior, passam na beira da estrada, tem várias, né, fazendas ali que chegam a ter 10 mil placas, 15 mil placas, são unidades ali de 2, 3, 5 hectares. São investimentos feitos sejam por empresas, grupos empresariais aqui, redes de farmácia, redes do varejo, fizeram isso, aproveitaram a oportunidade na época em que, ali na transição, fizeram o seu investimento para distribuir essa energia pelos estabelecimentos, né? Um exemplo, a gente pega uma rede de farmácia que tem aí 400 unidades né, de filiais. Ela pode muito bem fazer uma usina para ela. Cada filial aí gasta 3, 4 mil reais de conta de energia. Eles botam uma usina no interior, em algum terreno deles, e essa energia, por meio da rede da concessionária, é entregue lá via créditos. Isso eles fizeram, muita gente aproveitou essa oportunidade e se beneficiou, e está se beneficiando até hoje, né? E esse é um modelo muito difundido, né, no Brasil. Então a gente fez. Tá. Agora, o investimento, ele não é algo muito fácil, né? Ele não é barato, digamos assim. Inclusive, tem a tributação máxima imposta pelo governo, que vai valer agora em 26%, 35%, né? Que ela foi sendo crescente, né? Ela foi sendo aumentada e, por exemplo, as placas solares, eu imagino que vem uma maioria da China, enfim, tudo, praticamente tudo, praticamente né? Tudo. É um investimento muito alto ainda para se instalar um sistema? Sim, obviamente, proporcional ao tamanho do sistema, mas sim, ele mudou a precificação. Obviamente que na mesma ordem, tá, Glauco, que a tributação ela aumentou, a oferta de painéis, de placas pela China aumentou também, porque eles inundaram o mercado, deles principalmente, e quando começa a sobrar lá, eles começam a mandar para cá preço muito baixo. Mas a gente perdeu um incentivo forte, né? A gente tinha um ex-tarifário, historicamente a gente não tinha tributação sobre esses equipamentos de importação, e isso passou, está mudando, como você muito bem falou. Eles estão tirando esse incentivo, até porque hoje a energia solar no Brasil ela representa uma parcela muito grande do nosso parque de produção de energia, né? A gente tem lá hidrelétrica em primeiro lugar e a solar ela já está ponteando, ela está em segundo lugar hoje, produzindo muita energia também.
E não somente centralizado, não aquelas grandes usinas que a gente vê no Nordeste, aqueles investimentos multibilionários, mas o residencial mesmo, né, que tomou uma proporção e uma velocidade muito grande, um hype, né? Todo mundo fez e aproveitou. Hoje ele está, vamos dizer assim, está barato, está bom o preço dentro da realidade, só que a dificuldade hoje é outra, né? Hoje é aprovar um projeto, está mais difícil. Então, tem essas dificuldades, né? A gente tem algumas alternativas que o sistema criou para pequenos projetos residenciais. Tem uma metodologia que a ANEEL previu dentro da regulamentação, que eles chamam de Fast Track, que é um caminho, né? Fast Track, uma rota rápida de aprovação para projetos para autoconsumo. Então, quem está fazendo o projeto pequeno, residencial, a concessionária não reprova. Ela aprova de forma mais célere e ela não reprova para aquele autoconsumo. Mas agora, esse modelo de usinas maiores, esse daí está bem difícil de aprovar. A pessoa que já tem, aí vamos falar de quem já tem a sua usina lá, para manter ela também é um preço alto, é um custo alto para se manter essa estrutura, não? Assim, é importantíssimo, acho que é super válido essa conversa, porque muita gente bota lá e esquece, né? Fazer manutenção. A gente está falando de um equipamento que todos os dias ele liga, 6h30 da manhã, ali, quando começam os primeiros raios de sol, ele já começa a ligar, porque ele começa a funcionar cedinho. Com pouca iluminação, ele já liga, ele não vai partir com a potência máxima, mas ele começa a construir, ele já parte esse sistema. E ele vai desligar lá no fim do dia, 5 horas, até em dias chuvosos, tá? Dia nublado, com chuva, ele liga. Sem sol, ele vai estar funcionando. Ele precisa de uma irradiância pequena, porque as nuvens bloqueiam o que a gente enxerga, mas a placa percebe. Então, é um equipamento que é muito requisitado. Ele trabalha no momento mais crítico do dia, de calor. Ele está trabalhando no momento de maior produção dele, então ele aquece, ele esquenta muito. Então, se não tiver um zelo pela manutenção, não são poucos os casos que a gente tem aí de incêndio, de curtos, de problemas que as pessoas têm em não atentarem para esse detalhe de manutenção. Então, tem que fazer uma manutenção preventiva regular e também, óbvio, a higienização das placas. Dependendo de onde a pessoa mora, as placas elas acumulam sujeira e elas criam uma barreira, diminuindo a eficiência do sistema delas. Então, é importante também fazer essa limpeza e uma revisão geral das conexões elétricas. Né? O que me leva a crer também que a própria instalação ela tem que ser muito cuidadosa e altamente especializada, ou não? Sim. Gambiarra, nesse caso, não... Infelizmente, a gente viveu, a gente é especializado lá em fazer laudo aí para seguro. A gente já teve vários eventos, não somente de pequenas usinas, mas como de grandes usinas feitas em grande porte, investimentos multimilionários, que identificaram, que incorreram em falhas graves do ponto de vista de adequação às normas e resultaram em danos lá, em problemas de incêndio, geralmente, né? É o curto-circuito, o aquecimento, o superaquecimento. Então, não foram poucas, porque isso surgiu, Glauco, a gente está no mercado há muito tempo, então eu percebi, a gente começa a ver muita empresa surgindo, né? Do nada ali, quando estava aquele boom que deu da energia solar, era muita gente instalando e instalando de qualquer jeito. E o que a gente, né, para nós aqui, como engenheiro responsável, a gente não conseguia nem concorrer com aquilo, né? A gente recebia propostas, a gente dava até, na época, dava orçamentos, assim, até o orçamento está 30%, 40% mais caro. Olha, boa sorte, né? Mas... Pois é, né? Eu fico imaginando, o mecânico ele está cobrando muito mais barato, mas eu não sei como é que ele está arrumando o meu carro, mas enfim, é o barato que sai caro, e isso acontece no mecânico, na instalação da placa solar, enfim, não precisamos nem estender muito. Mas há mão de obra qualificada para isso, né? Bastante. Certamente. Agora o mercado depurou, né? Muita empresa fechou, principalmente esses menores, que mais aventureiros, saíram do mercado. As grandes empresas, algumas estão até hoje no mercado. Obviamente que não dependem exclusivamente mais desse segmento, porque esse segmento exclusivamente aqui no Rio Grande do Sul ele está mais desafiador, mas obviamente sempre tem espaço para o bom profissional, para a boa empresa, continua tendo oportunidades. E, por um lado, sanitizou, né? Limpou o mercado. Dá uma disciplinada. E só a título de curiosidade, vocês não trabalham isso aqui?
Não. Vocês têm um atendimento para outras partes do Brasil, é isso? Sim, a gente atua, a gente mirou, né? Quando a gente teve problema no Rio Grande do Sul, a gente teve os eventos da enchente e a gente já atuava desde 2021 fora do Rio Grande do Sul. A gente tem hoje a operação, a gente não trabalha só com solar, a gente faz da parte de subestações, redes, trabalha com usina de hidrogênio também. Hoje a gente está no Pará, em Vitória do Xingu, lá na usina de Belo Monte, fazendo um sistema de produção de hidrogênio. Até uma inovação lá bem legal, onde a gente produz hidrogênio, armazena e reconverte o hidrogênio em Belo Monte. São Paulo, enfim, a gente atende todo o território, aprovando o projeto, homologando e prestando esse tipo de serviço de consultoria e também de execução, por meio de parceiros locais que a gente desenvolve e gerencia daqui, né? Vê coisas assustadoras. Pois é, está aí outra questão que talvez não seja agora, mas a questão do hidrogênio também, ela tem que ser muito bem pensada e serve de pauta para nós, porque é uma fonte que está surgindo ou já surgiu e está também em avanço, né? Eu vou pedir para fazer um intervalo, pedir licença, mas eu tenho curiosidades ainda e já vou adiantar uma delas. Eu preciso instalar todo este equipamento ou eu posso ser um usuário de energia solar sem ter aquela usina? É já. Depois do intervalo, voltamos aqui no Visão 360 falando de energia solar. A gente já volta. Visão 360 de volta, o nosso assunto hoje é energia solar. Algo que está em expansão, algo que promete economia. Temos problemas, já falamos com o Diego Staub no bloco anterior sobre a questão da regulamentação, né? Algumas coisas estão sendo mudadas e isso atravancou um pouco o processo, ou bastante, mas ainda é uma excelente opção. A título de... apenas para a gente relembrar o que falou no bloco anterior, uma conta de R$400, eu pedi para o Diego dar uma noção, uma conta de R$400 convencional que a pessoa pagou na tarifa, ela pode ser reduzida com o tempo, logicamente, a R$80, R$90, né? Escalonadamente, mas pode ter essa economia o usuário de energia solar. E a questão que eu deixei antes do intervalo foi... Eu posso me beneficiar da energia solar sem ter que instalar a usina? Diego? Sim, a gente falou no primeiro bloco aqui que empresas aproveitaram essa oportunidade, construindo e investindo elas nas usinas para ter esse benefício em suas unidades. Isso foi uma realidade, principalmente, como eu disse, Minas Gerais isso aproveitou muito essa oportunidade, fazendo grandes usinas. No Rio Grande do Sul, a gente teve a oportunidade aqui de fazer várias usinas nesse sentido. A gente fez aí mais de 20 mega em investimentos aí de usinas para grupos econômicos que muitas vezes não queriam fazer o investimento. Vamos pegar, como eu citei no primeiro bloco, pega uma rede de farmácias. Qual é o core business dela? É concorrer com a outra. A gente aqui em Porto Alegre, que é daqui da região metropolitana, brinca que uma abre numa esquina, do outro lado abre outra. Né? A gente sabe de quem está falando aqui, né? Esse é o core business deles, é brigar entre eles ali abrindo farmácia. Não vamos botar dinheiro para produzir energia. Então, muito investidor viu uma oportunidade e falou, pô, e se eu fizer a usina, eu posso te alugar. E aí que veio esse modelo de usina de investimento. Investidores faziam a usina e falavam, tu quer a energia da minha usina? Então, a gente fez isso, a Aera Energia se especializou nisso desde 2020, a gente passou 19 para 20, a gente começou a fazer esse tipo de trabalho. São usinas grandes, investimentos de 5, 10, 15, 20, 30 milhões, que iniciaram se fazendo lá atrás, e a gente criou uma versão mais acessível. A gente democratizou isso com a nossa plataforma, o EasyGen, que você conhece, a gente já conversou sobre isso, trazendo uma inovação. Porque o que eu, enquanto engenheiro e entusiasta desse segmento, vi? Eu falei, poxa, a gente tem feito isso para grandes empresas e grandes investidores. Tem que estar entre dois grandes. Eu tenho o cara que tem muito dinheiro para botar, se arriscar e fazer uma usina dessa.
Só que, em contrapartida, como ele vai produzir muita energia, eu tenho que ter um grupo que queira muita energia. Perfeito. Tá, mas e por que eu não posso fazer isso para o seu Ari, que tem uma usina, quer fazer um investimento pequeno no fundo, ou a energia que ele fez quando tinha os filhos em casa, agora está sobrando. Então, a gente criou um marketplace, né, um ambiente virtual de conexão entre oportunidades. Então, eu costumo dizer que o EasyGen ele é uma plataforma que democratiza esse acesso, porque as pessoas que querem investir nisso nos procuram e falam, pô, eu quero fazer minha usina. Assim, a grosso modo, o Diego ele tem uma produção de energia que vai jogar para, né, vai disponibilizar na empresa, na concessionária, e eu sou um consumidor e quero economizar, mas não quero instalar placa solar, enfim. Eu vou entrar no sistema através de vocês, pela plataforma, né? E aí eu vou comprar, digamos assim, essa energia que alguém está produzindo, que é o Diego, que está... Eu dei um personagem fictício, o Diego, como se ele fosse o dono da energia, né? Mas aí a empresa deles vai fazer essa ponte, vai fazer essa ligação, então, entre a origem da energia e o consumidor que quer comprar energia mais barata. Economizar, no frigir dos ovos, economizar na conta, economizar na tarifa, né? Mas as pessoas sabem que existe isso, na sua opinião? Assim, a gente hoje já está muito melhor, tá? Eu já faço isso, eu posso dizer que eu estou um dos mais antigos fazendo, porque eu iniciei fazendo, eu fui funcionário da Petrobras até 2019, era engenheiro lá, e a gente fez esse modelo na Petrobras, onde a Petrobras ela investia nas usinas e entregava energia nos postos. A gente tinha, na época, mais de 7.200 postos Petrobras, e o modelo foi estudado, foi desenvolvido, tive à frente desse desenvolvimento a partir de 2017, 16 para 17, até 2019 a gente fez esse trabalho. Então, a gente sempre teve dificuldade de explicar isso, até para o nosso revendedor na época. Eu, enquanto engenheiro Petrobras, ia lá explicar, mas como assim? É exatamente isso. Não tem nada de mágica. Na verdade, o sistema prevê. Então, eu sempre dou um exemplo, quando eu explico o EasyGen para as pessoas em geral. Todo mundo já ouviu falar, quem conhece um pouco de energia solar já ouviu falar dessa situação. Sobrou energia na minha casa, eu mando para a casa do meu pai. Perfeito? Isso é permitido. Isso, a concessionária, como é que ele manda essa energia para o... Né? Ele não vai mandar energia para lá. Não vai o elétron da casa dele. Fazer ele... Não faz. Ele, na verdade, ele avisa a concessionária que ele, olha, sobrou energia aqui, eu quero que essa energia tu entregue lá na casa do meu pai. Então, eles fazem uma questão administrativa. Pega o crédito da tua casa e bota na conta daquele cliente e tal. Esse é o trabalho que o Easy faz, ele faz essa gestão. Na verdade, a gente não vende energia, a gente não precifica o nosso trabalho por isso. Na verdade, nós somos uma espécie de um clube de benefício, onde eu tento te trazer uma economia. Eu te digo, olha, eu vou te conseguir 10% de economia sobre o teu consumo de energia, porque o investidor ele está disposto a fazer isso. Então, ele tem condições. Então, isso é super legal. A gente tem clientes hoje baixa renda, a gente tem clientes hoje que moram de aluguel, a gente tem clientes que moram em edifício, que não podem, não tem telhado. Não tem como fazer, mora de aluguel. Então, a gente tem empresas que alugam imóveis. E como é que vai fazer uma usina em cima? Vai fazer um investimento no imóvel de terceiro, e um investimento caro, e até próprias né, o quesito financeiro. Né? Às vezes não tem recurso mesmo. Então, assim, procura o EasyGen, acessa, se cadastra lá. Mas o EasyGen sempre tem energia? Não, a gente é uma plataforma que conecta oportunidades. Eu tenho que ter a usina e eu tenho que ter o consumo. Ficam os dois lá aguardando. A gente é um Airbnb, né? Eu costumo dizer, o primeiro Airbnb de usina do mundo, né? Sim. E a gente promove, né? E promove o investimento descentralizado em energia renovável. A gente promove a utilização de energia renovável por pessoas que não têm condições de investir. Então, assim, a gente tem muito orgulho do que a gente tem feito. Obviamente, a gente enfrenta uma resistência muito grande das pessoas. É engraçado que algumas postagens que a gente faz, agora nem mais tanto, né? Mas, isso é golpe. Porque a gente sabe, a gente está no Brasil e existem empresas aventureiras que não sabem o que estão fazendo, que não têm expertise e veem na oportunidade de agenciar, vamos dizer isso, uma oportunidade de ganhar uma comissão, mas não é tão simples. Tem que ter um conhecimento técnico. A gente se aventurou a fazer isso com muita consciência. Eu estou há muito tempo fazendo, eu sou engenheiro eletricista, tenho todo o embasamento. A minha esposa, minha sócia, é advogada, a Aline Staub, com vasta experiência nessa parte. Então, assim, não é uma construção simples, sem contar todo o volume de automação e gestão que a gente tem que ter, que a plataforma entrega por meio de inteligência artificial. Então, assim,
tem muito investimento, tem muita tecnologia por trás disso e muito compromisso com a segurança dessa operação. Mas, Diego, desculpe te interromper, mas assim, talvez as pessoas, porque a vantagem ela é real, mas as pessoas elas duvidem justamente por causa disso. Olha, a promessa é de que o ganho é muito interessante e isso parece que acende aquele alerta. Não, só um pouquinho, eu estou no Brasil, não tem almoço grátis. Não, realmente não tem almoço grátis, tanto que vai ter que pagar o almoço, mas vai pagar o almoço mais barato. E esse almoço, ele é tão mais barato que, em termos práticos, a pessoa não precisa pagar assinatura, ela não tem um custo mensal para fazer parte, digamos assim, deste clube, né? Ela, a partir do momento que entra e que há disponibilidade, ela tem como comprovar na tarifa, inclusive, o que é dado por esta rede da energia solar e o que é o custo do que ali? Claro, assim, como é que funciona? Está na prática, quem nos remunera é o dono da usina, né? O investidor, é ele quem nos remunera. Imagina assim, o exemplo que eu dou quando eu faço as apresentações, né, e algumas palestras que a gente faz explicando isso, pensa se eu fizesse a minha usina. Faço a minha usina, a gente falou dos R$400. R$400 eu vou fazer a minha usina. Vou gastar lá R$12 mil para fazer isso. Tem que pegar um financiamento no banco ou tirar meu dinheirinho da poupança lá, que eu vou perder meus juros. Então, estou perdendo dinheiro para botar naquilo ali. Qual é o meu benefício? Vou ganhar lá os 320, que a gente falou, 310 dos 400, vou economizar ali R$300 por mês. Perfeito. O investidor tem a mesma lógica. Ele vai gastar os 12 mil dele e ele, teoricamente, ele vai ter na mão dele 300 e poucos. Só que o que ele faz? Ele fala o seguinte, desses 300, Glauco, fica com R$30 para ti e me devolve os outros. Entendeu? Tu não vai, obviamente, ter 100% da economia, porque tu não fez o investimento, mas tu passa a ter uma economia de 10, 15, podendo chegar até 20% da tua fonte, depende do teu consumo. Na prática é isso, ele abre mão um pouco da rentabilidade dele para te entregar uma economia. E nesse meio do caminho ele paga a plataforma também para fazer esse agenciamento. Nós somos uma imobiliária, um Airbnb ali que conecta os dois, fica com uma intermediação. Então, mas assim, não tem a mensalidade, mas nada. Não tem adesão também, não precisa pagar para entrar. Como se fosse um clube, não precisa ter Se cadastra na nossa plataforma e fica lá. Por exemplo, hoje o CPFL a gente tem muita demanda de usina, a gente tem muita usina lá, a gente entrou novas usinas agora, hoje a gente tem usinas em Minas Gerais, tem usinas no Goiás, mas em contrapartida eu tenho consumidores no Acre, eu tenho consumidor em Santa Catarina que eu ainda não tenho usina, mas eles estão lá, a gente está, quando tiver a oportunidade você entra junto. Então, a gente tem que promover o EasyGen. O nosso trabalho é divulgar, está aqui explicando essa solução, a empresa gaúcha se expandindo para o Brasil, levando inovação, tecnologia, sustentabilidade, investimento descentralizado, energia solar para quem, né, para uma população não desassistida nesse sentido. Então, assim, é muita coisa legal que a gente luta contra aqui para fazer essa promoção e te agradeço pelo espaço, porque é isso que a gente faz. Não paga para aderir, se cadastra e em questão de 2 contas aí, 2, 3 faturas, começa a receber sem trocar a titularidade, não tem contrato complicado. Convido todo mundo a fazer um teste, simular lá no www.easygen.com.br, vai receber a simulação e vai fazer um teste. Olha, se não tiver economia, estou aqui, eu até faço uma brincadeira aqui e assino embaixo, né? Se não tiver economia, não precisa pagar, a gente paga a conta, porque o EasyGen ele não cobra se não tem economia, porque eu acesso a tua fatura, o meu relatório vai para ti comprovando. E um detalhe, Glauco, que é super legal. O EasyGen, o teu primeiro pagamento, quando tu vais fazer o pagamento para o EasyGen, na verdade, tu vai deixar de pagar a concessionária. Porque tu paga para o EasyGen tudo, e a partir do momento que tu faz isso, tu vais receber isso no momento que tu recebe a conta de energia. E no momento que tu receber, com 20, 30 dias de antecedência lá do teu pagamento, como é hoje, tu vais poder aferir o que tu está pagando. Tu já vai pagar uma economia que tu já recebeu. Entendeu? Porque o EasyGen, ele faz o quê? Ele avalia a tua conta. Quando ele entrega a economia, ele te manda um relatório dizendo, olha, está aqui a tua economia. No exemplo dos 400, eu acho que fica belíssimo. Está aqui, tu vai receber a tua fatura da concessionária, tu vai ver a fatura da concessionária original, vai estar lá R$80. Só que vai ter um boleto do EasyGen dizendo, aquela fatura tu não paga. Lembra que a tua economia era de 20%? Sim. Sobre os teus 400, então tu vai ficar com um boletinho lá de 320.
tu vai ter os 80 de tudo economia, especificado, tudo especificado para atender. O que chama atenção também, Diego, é que, até eu falei na abertura, né, as pessoas, muitas estão espantadas com o aumento, né, do custo, né, a tarifa ela aumentou muito e a previsão é de que vai aumentar ainda mais em 2026. Né? Em alguns locais é algo em torno de 20%. O pessoal notou assim a diferença porque tinha um índice represado, é o caso do Rio Grande do Sul, inclusive, que havia um índice represado, até em virtude de todos os problemas que nós enfrentamos, da tragédia, daquela enchente, enfim, alguns índices ficaram realmente represados e agora eles estão sendo liberados para que aumente a conta para cobrir os custos. Mas é muito alto, é muito alto. E isso é uma coisa originalmente brasileira ou ela é praticada em outros locais? Vamos lá. Ela é a tarifa, a energia, como eu disse, lá no começo do programa, na primeira parte do programa, a energia é uma demanda mundial, né? É uma commodity mundial, e o Brasil ele tem algumas especificidades. O modelo energético brasileiro, há críticas, tá? Eu não estou aqui para fazer isso, mas ele é muito complexo. Existem vários projetos de modernizar esse sistema, mas a gente sabe que toda tentativa de modernização, nossos políticos eles têm muita criatividade, botam os puxadinhos e acabam complicando ainda mais o sistema. Tem que ser uma decisão técnica. Mas a energia brasileira, ela é pesada, ela pesa principalmente por aspectos sociais que a gente tem, perdas, porque todas as perdas do sistema, na ponta, tá? Na prática, a concessionária ela tem uma conta que ela tem que pagar para o fornecedor dela, lá na ponta, tem lá o valor e ela entrega nas residências tudo isso fracionado. Só que quando chega lá nos clientes, parte da energia sumiu no meio do caminho, por perda, por furto, enfim, N fatores, os gatos, né? As pessoas roubando energia, essa energia em algum lugar ela está indo. A concessionária repassa essa despesa, né? Sem contar a parte tributária. A tributação brasileira ela é um caso à parte. A gente tem, né, a gente fala aqui de tarifa. Lembra que eu falei do frete? E a gente tem tributação sobre ICMS, né? A gente tem o ICMS. ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadoria, Serviço de Mercadoria. A gente tem ICMS sobre tarifa na tarifa brasileira. Só que isso sempre foi assim. E daí a discussão lá atrás, quando a gente estava fazendo esse trabalho, né, todo esse trabalho dentro da companhia, da Petrobras, lá para... mas por que é assim, né? Porque sempre foi. E a receita para os estados do ICMS é muito importante. O estado já sofre sem. Imagina tirar isso. Se sustenta então, muito. Então, o que se fez? Cara, vamos dizer que é assim e pronto. Então, o STF ele definiu, vai ser assim, porque não tem de onde tirar. Tá, tudo bem, vamos deixar isso certo, mas todos os estados vão quebrar. Então, as situações são essas. Então, no final das contas, a conta tem que fechar, né? E a energia elétrica brasileira ela é cara e a tendência, a notícia não é boa, né? É piorar. É piorar. Mas esse sistema do clube, digamos assim, da assinatura, ele existe em outros lugares ou é uma coisa bem Brasil? No mundo é diferente, tá? No mundo pega na Europa, Portugal, por exemplo, lá tu compra energia como tu tem assinatura de energia, de telefonia. Aqui no Brasil. Ah, sim, é outra. Tu pode comprar, aqui não, aqui é uma concessão, então tu é obrigado a ficar no cativo. Existem projetos, a gente tem o PL 440, que é a abertura do mercado livre para consumidor em geral, que a gente vai poder fazer isso. Isso tem uma força, uma intenção muito grande, que o projeto já prevê para 2026, fazer essa migração. Mas a gente não tem, eu acredito ainda que vai haver muita discussão para isso, porque as concessionárias ainda têm que se adequar. Importante até dizer, vocês podem olhar na conta de vocês, já tem até um comunicado, eles estão unificando todos os números da unidade consumidora. Então, hoje, a CE tem o número dela, o número da tua unidade. A UC. O número da tua instalação, isso era um número que a CE tinha no controle dela, a CPFL no dela, a Enel no dela. Eles padronizaram, fizeram um CPF lá, um número padrão. Então, a CPFL até botou um comunicado recentemente que ela prorrogou, porque isso mexe, a gente está falando aí de 2 milhões de consumidores, essas concessionárias cada uma tem, isso mexe na base de dados, não é assim. Então, essas adequações. Mas o mercado tende a fazer essa abertura.
Então, respondendo o teu questionamento quanto a ter a modernização, essa parte de energia solar por assinatura, é bem brasileiro, porque lá fora o investimento ele é maior, mas ele já é permitido fazer assim. Não é do jeito que a gente faz por meio de uma geração compartilhada, com um clube de assinatura, trazendo benefício. Lá, o produtor ele pode efetivamente vender a energia para a concessionária e a concessionária repassar. É um modelo mais moderno de fazer esse trabalho nosso. Bom, está dado o recado, a energia solar está aí, apesar das dificuldades, ela representa uma grande vantagem, na grande maioria dos casos. Tem alguns detalhes ali, por exemplo, quem tem uma tarifa muito pequena, enfim, mas pode fazer a simulação, inclusive no site, né? Isso. Do EasyGen. Eu quero agradecer muito o Diego Staub, que é sócio, engenheiro, eletricista Aera Energia, e também EasyGen, que faz esse trabalho de energia por assinatura. Conversamos aqui sobre energia solar. Diego, muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Glauco. Obrigado por estar aqui e sempre à disposição aí de novas conversas aí. Um belo 2026, está recém começando. Tem gente que diz que começa depois do carnaval. Eu acho que não, porque as contas já estão chegando na nossa porta. E parabéns pelo time. Ah, tá bom. Parabéns pelo Inter na vitória do Grenal. Muito obrigado. E o Visão 360 fica por aqui. Não esqueça, todos os dias a gente tem encontro falando das coisas importantes da nossa rotina aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.